Olá, pessoal. Eu estou aqui com uma colocação de um livro muito interessante aqui, chamado Psicologia e Espiritualidade, do nosso amigo Adenauer Novaes. Ele é psicólogo e pesquisador espírita e escritor de livros. Então, aqui estamos na parte aqui, na página 50, que fala sobre o autoconhecimento. Olha, é muito importante o autoconhecimento. A gente fala assim, poxa, mas eu tenho que me conhecer, porque eu tenho que saber as minhas qualidades, eu tenho que saber se eu sou uma pessoa legal, no que eu sou bom, no que eu não sou. Geralmente a gente está sempre na autodefesa, a gente está sempre se defendendo, né? Nós somos ótimos advogados de nós mesmos. O que a gente mais sabe fazer é nos advogar, nos cuidar nas questões, né, das defesas. A gente se defende muito, a gente tem sempre uma prerrogativa de que, poxa, eu não fiz isso por causa daquilo, por causa do fulano, por causa da fulana, né? Eu não consegui fazer isso, mas também, né, havia um impeditivo, né? A gente sempre coloca essa questão e é natural, né? Isso começa por mim, tá? Então a gente tem essas ótimas defesas. Então chega aqui na parte do autoconhecimento, eu cheguei num lugar muito interessante aqui, que é nas culpas. Então aqui tem um esclarecimento que fala sobre essa questão do autoconhecimento e você se fundamentar mediante as culpas, porque esse é um elemento que mora dentro de nós. A culpa, ela é um elemento essencial de vida. Ela é um elemento de construção, é um elemento que faz parte, né, do nosso processo, né, criador. Nós somos todos os nossos mecanismos, eles são oriundos para o nosso benefício, são oriundos da nossa fraqueza, dos nossos desafios de lidar com o nosso progresso, com a nossa evolução. Então, aqui na culpa, ele tem aqui umas colocações muito bacanas que diz aqui, ó, é fundamental liberar-se da culpa, assumindo o compromisso de, além de não cometer o ato gerador, principalmente assumir verdadeiramente toda e qualquer responsabilidade que possa advir do que quer que tenha feito. Então, para a gente assumir a culpa, né, a gente precisa liberar-se da culpa e assumir o compromisso de não repetir os erros. Isso é um compromisso que nós temos que assumir conosco mesmo, né? Sentir-se culpado e não fazer nada que possa impedir a recidiva da atitude é estar à mercê da possibilidade de instalação de obsessões. Então, muitas vezes, quando Jesus curava, o que ele fazia? Vá e não peques mais. Essa linguagem vá e não peques mais, né, que foi traduzida do aramaico para outras línguas, né, outras línguas até mortas, e chegou até a nossa língua portuguesa, né, o que aconteceu? Quando ele fala não peques, ou seja, não faça isso de novo, a gente entende da seguinte forma: vá e não peques mais. Vá e seja uma pessoa iluminada, eu não tenho pecados. Não. Vá e não faça mais isso. Pô, mas isso te manca. Não é assim? Então fica mais fácil da gente entender, né, que Jesus não usava palavreado chulo, mas ele era firme. Tá? A nossa linguagem ela tem a sua firmeza. Poxa, ó, vá, pô, e vê se não faz isso de novo. Não é assim que a gente fala com as pessoas? Aí fica, vai, não peques mais. Aí fica aquela coisa, né, muito rebuscada, né? E a gente assumiu isso como uma coisa difícil de fazer. Poxa, como é que eu vou fazer para não pecar? Não.
é não cometer o erro de novo, né? Então aqui, fazer alguma coisa é aprender como resolver o problema anterior que provocou a culpa, de outra maneira que não agrida a si mesmo e nem ao outro. Então a gente tem que aprender a resolver o problema criando uma compensação, não é isso? A gente tem que aprender a resolver o problema. Como resolver o problema, né? Então, geralmente as culpas decorrem da sanção interna oriunda dos valores morais da pessoa. Ou seja, quando fala em sanção interna, ou seja, a nossa permissão. A gente permitiu que isso acontecesse, né? Houve uma permissão. As culpas decorrem de uma permissão oriunda dos valores morais da pessoa. Por que os valores morais? Porque ele tem que entrar em conflito com aquilo que a gente pensa, né? Tem pessoas, por exemplo, que botam uma roupa, uma determinada roupa, e acham aquela roupa indecente. Aí, poxa, nossa, você vai sair com essa roupa? Mas dependendo dos valores morais da pessoa, aquela roupa é uma roupa boa. Não, mas tem nada demais aqui, né? O que para mim pode ser imoral, para o outro pode não ser imoral. Ou que para o outro possa não ser, para mim é imoral. Então, quando fala em valores morais, a gente está falando da nossa cultura, do que a gente pensa sobre o que é certo, o que não é certo. Isso às vezes diferencia muito de uma pessoa para outra, né? Então aqui, da educação rígida e repressora que se teve e do medo das consequências danosas do ego, advindas por força da lei do karma, bem como circunstâncias adversivas de outras vidas que ainda se encontraram não resolvidas. Não se resolveu. Nós temos ainda alguns traumas, nós temos alguns problemas decorrentes de vida passada que não ficaram resolvidos em nós. Então, nesse momento, nós temos uma dificuldade muito grande de absorver isso de uma outra forma, tá? Então, quando se aprende, se corrigem distorções vividas no passado. Então, nós estamos sempre aprendendo. Quando a gente aprende algo, a gente está corrigindo a distorção. A correção do passado não é o objetivo da encarnação. A correção do passado não é objetivo da encarnação, mas sim a educação do espírito quanto às leis de Deus. Então, quando a gente fala que a pessoa, eu tenho que corrigir o passado, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer porque no passado eu fiz. Não, você vai aprender que não deve fazer. É diferente de você se fadar ao sofrimento. Tá? Nós temos que tirar da nossa mente essa cultura de que a gente precisa sofrer ou que a gente precisa passar pelos problemas das obsessões. Está sentindo mal, poxa, eu não vou sentir mal, eu não vou procurar uma ajuda, não vou no psicólogo, eu não vou procurar entender o que está acontecendo comigo, eu não vou aprender a me alimentar, eu não, isso aí, porque isso aí já é um problema, já é um karma do passado. Então você vai ficar até quando? Que hora que a gente vai achar que acabou? Nós temos o poder de entender que hora que acaba, né? A gente não tem esse poder. Ah, não, mas quando, durante essa vida, muitas vezes eu achei que eu me preparei para morrer, né? Quando eu tive a questão da hepatite C, eu fiquei muito, assim, debilitado, e eu falei assim, acho que eu vou embora, tal. Aí eu já estava até já, né, bem resolvido quanto a isso, porque você tem que trabalhar a mente para rapar fora mesmo, né? Aí eu me enganava, acordava no outro dia, acordava bem, foi engraçado, eu pensei que eu ia morrer essa noite, né? Então, é muito engraçado, porque a gente
a gente quer. É como se eu tivesse o controle de que hora que eu vou embora, de que hora que eu tenho que parar de sofrer e de que hora que eu tenho que melhorar. Não, eu tenho que lutar. É uma busca. O tempo inteiro a gente está buscando. É o tempo todo, isso nunca acaba. Então, quando a gente está num dia ruim, aí, poxa, eu estou no dia ruim. Espera que no outro dia vai melhorar. Aí, mano, peraí, mas e se no outro dia não melhorar? Aí você espera o outro. Mas e se o outro também não melhorar? Aí você espera o outro. Mas e se o outro? Peraí, então você já começa a pedir ajuda. Aí tem a prece, tem a oração, que você já deveria estar fazendo. Mas vamos colocar que a prece vai ficar mais forte quanto mais forte for a minha dor. Ótimo, vai ser legal isso também. Mas é, é importante acreditarmos que a ajuda ela chega para quem busca. Então, se eu me entregar, o seu quando eu dizia eu vou morrer, eu acho que vou desencarnar, eu acho que realmente está tudo certo já, eu acho que eu já tinha que fazer, fiz o que eu tinha que fazer, né? Que minha mãe falava isso. Ah, meu filho, já tô já resolvida já e tal. E ela estava doente. Então eu falei, poxa, então eu acho que no mínimo eu tenho que ir legal, eu não posso perturbar as pessoas. Acho que ninguém tem o direito de ser perturbado por causa de um problema meu. Então eu já tinha me mancado disso aí. Só que quando eu fazia isso, olha que interessante, eu exercia dentro de mim um ato de entrega. E quando a gente exerce um ato de entrega, você libera energia, tanto aquela que você tem para colocar, e principalmente aquela que você tem para receber. Aí eu acordava bem. Então eu aprendi que o ato de entrega é a melhor coisa que a gente pode fazer. E isso é exatamente o fruto da oração. A oração ela tem esse poder. Ela tem esse poder da gente fazer um ato de entrega. Mas não é entregar se derretendo, se acabando. É entregar entendendo que há forças muito maiores, né? Há forças infinitamente maiores e que podem resolver as nossas questões que nós não conseguimos resolver. Então, isso aí é um passo muito interessante na questão de você tentar uma melhoria, né? E a culpa é justamente essa cobrança. É você ficar num estado de cobrança, uma cobrança infinita, né? Mas essa culpa ela passa a ser uma, um sentimento de progresso quando ela visa você tomar novos rumos, você procurar acertar, você procurar não colocar que aquilo ali, o caminho deve ser mudado, tá? Mas a gente não usa a culpa para isso. A gente usa a culpa para se torturar, né? A gente faz a culpa um ato de tortura, uma tortura constante, né? A gente começa, aí entra numa situação depressiva, onde você quer mudar o passado, né? Porque você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Então a culpa não é pelo que você fez, a culpa passa a ser pelo que você deixou de fazer. Isso é horrível, porque você culpar por ter feito, você já está aprendendo. E quando você culpa por não ter feito, aí você fica flutuante, porque você não sabe as consequências que teria daquilo que pudesse ser feito ou também que não pudesse ser feito. Então você está cobrando uma coisa, uma situação assim de modo abstrato, né? Você está criando uma atmosfera de culpa, né? Por uma coisa que você achou que não deveria fazer na hora, vai fazer o quê? Certo?
Então, vamos continuando aqui. Vamos lá. O que se conhece por karma? O que se conhece como karma significa ação e ação simultâneas, já que não existem isoladas. A ação e reação, elas não se separam. Elas sempre trabalham uma, porque se um é ação, a reação vai vir. Então, quando os dois trabalham sempre em conjunto, né? Então, aqui, o chamado karma positivo é aquele cuja ação corresponderá a uma reação passiva. Isto é, algo que vem de retorno em benefício. O chamado karma negativo é aquele cuja ação exigirá uma reação ativa. Isto é, seu agente deverá atuar para merecer. Então você se torna as suas ações, elas deverão se tornar meritórias. Não é isso? É importante no processo do autoconhecimento não assumir culpa ou responsabilidade por atos de que não nos lembramos ter cometido. Que interessante. Eu não posso assumir culpa daquilo que eu não sei se eu cometi. Isso para mim foi bacana ler esse negócio. Porque a gente imagina assim, eu vou fazer a oração do perdão, né? Perdoe por algum mal que cometi, por algum mal que eu cometi. Mas esse processo de culpa, tá? Ele tá atuando na atmosfera abstrata, porque você não sabe o que é. Mas então, olha só, se você não sabe o que é, como é que você vai corrigir? Onde é que entra a lei da ação e reação? Onde é que entra a ação do aprendizado? Porque toda culpa ela tem um ato de aprendizado, ela tem uma consequência de aprendizado. E quando você não aprende nada, a culpa ela se torna uma coisa inútil. Você não pode ter culpa de uma coisa que você não sabe, que você não se lembra do que aconteceu. Ah, mas eu devo ter feito alguma coisa em vida passada. Mas alguma coisa não, nós fizemos muita coisa. Nós fizemos infinitas coisas. Nós erramos exaustivamente. Agora, se eu for me culpar por tudo que eu fiz, eu não sei nem onde a gente vai parar. Não é assim que funciona. Não pode ser desse jeito, né? Ah, mas é que Deus, ele tá, vamos botar aqui no palavreado nosso aqui, Deus está quebrando o meu galho. Não, ele está sendo misericordioso mesmo. Mas nós também temos que ter misericórdia de nós. Porque não adianta Deus ter misericórdia da gente e a gente ficar se apedrejando. Não vai resolver nada. Não é isso? Então, no mínimo, eu tenho que ajudar Deus nessa misericórdia. Eu tenho que também me perdoar. Tá? Entender que quando a gente não sabe, a gente não tem como cuidar de algo, né? Enfaticamente, algo que a gente não tem a informação dentro de nós. É isso? Então vamos lá. Às vezes, por querermos ficar em paz com alguém ou com espíritos que nos atormentam, pedimos perdão por equívocos do passado que não nos lembramos ter cometido. Olha só. Isso pode soar falso, pois o perdão não modifica nada no psiquismo, pois não há base que necessite ser alterada. Pô, você vai alterar o quê? Se você não tem o ato cometido, como é que fica a base? Como é que fica a alteração da base? Como é que fica a parte da correção? Como é que você vai corrigir? Né? Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante.
Eu tenho uma cachorrinha em casa aqui, a Meg. Uma poodlezinha linda. Então, ela fez xixi. Apareceu um xixi no chão. Aquele xixi, você olha ali que aquele xixi já tá antigo. Não foi aquela hora. Aí se eu chegar perto da cachorrinha e corrigir ela, e brigar com ela não vai entender. Agora, se eu pegar ela fazendo xixi e brigar com ela, não faça isso, porque ela vai lá na varandinha, ela só fez xixi lá. Mas às vezes, eu não sei porquê, às vezes, muito raras vezes, mas às vezes ela faz xixi na sala. Mas se a gente pegar ela e brigar com ela depois que ela fez algumas horas, ela não vai entender nada. Mas se falar com ela na hora, ela vai entender, ela vai lá para a varanda, fica sem graça, né? Entra na casinha lá, fica olhando para a gente. Então aí ela já. E nós não é diferente, não. Nós somos humanos, nós somos seres animados. Então nós também precisamos dessa reflexão, daquilo, mas se a gente não tiver o ponto de apoio, como é que a gente vai corrigir? Não é isso? Então, vamos continuar aqui. Isso pode soar falso, pois o perdão não modifica nada no psiquismo. Tá? Esse aqui eu já li. O melhor seria esclarecer a pessoa encarnada ou desencarnada que não nos lembramos, portanto, não há por que pedir perdão. E que hoje, se estivéssemos diante das mesmas circunstâncias por ela apresentada, não tomaríamos semelhante atitude que foi dita que tomamos. Deve-se pedir perdão quando se reconhece a responsabilidade pelo ato cometido, prometendo inclusive não mais fazê-lo. Aí entra a responsabilidade de não cometer novamente. É o vá e não faça besteira novamente. Né? É o que Jesus dizia. Perceber um sentimento de culpa em si próprio pode favorecer o reconhecimento da sombra. Olha que interessante. E o que é a sombra? Sombra são aquelas situações que vêm na nossa mente, né? O nosso reconhecimento de alguma coisa que não nos faz bem. São as nossas sombras. Tá? Mesmo assim, a gente não lembra. A gente não consegue se lembrar do que é. A gente sabe que tem sombras. A gente tem aflições e a gente não sabe oriundas de quê. Mas a gente tem, não é? Então vamos lá de novo. Olhando a nossa sombra. A culpa evoca uma questão moral por resultado de uma atitude incompatível à conduta e aos valores conscientes. Ao sentir-se culpado, é preciso observar qual aspecto da sombra foi revelado. Inveja, maldade, perceber-se capaz de ações repulsivas, né? A gente pode imaginar que essa sombra ela está alencada a alguma coisa. A gente não precisa saber exatamente o que é. Ah, porque isso aí foi porque eu devo ter feito isso. Não, isso tudo é suposição. Eu estou supondo que seja. Tá? Ah, mas um espírito me contou. Tem que saber direitinho das coisas para a gente também não ficar buscando uma informação que possa nos causar conflitos, né, sem a gente saber. Porque os espíritos superiores, eles não estão aí para ficar revelando nada que os outros fazem, não. Tá? Eles apresentam mais soluções do que problemas. Como a gente sabe lá nas nossas reuniões mediúnicas, né? O espírito, quando é superior, ele tem muito o que fazer. Ele não tem tempo de ficar ali ditando como é que é a sua vida, o que você tem que fazer. Geralmente ele fala ao coletivo.
Ele fala para todos. O que serve para um serve para o outro. Ele não pode fazer um assistencialismo pessoal para um só. Aí eu quero saber como é que eu vou fazer da minha vida com fulano de tal. O espírito não vai dar conta disso. Vai, mas não é um espírito de envergadura, tá? Tem um monte de espírito aí que vai dar informações que a gente quer receber, mas não é uma informação que tem a ver com um progresso maior, né? Então vamos lá. Ninguém é obrigado a ter sido sempre bom e correto. Deve-se considerar as circunstâncias, a época e a cultura. Quer dizer, que em outras épocas, né? Poxa, eu matei 500 pessoas. Nossa, se você matar uma pessoa hoje, você já está bem enrolado. Mas eu matei 500 pessoas porque eu fui um soldado romano. Eu era uma máquina de matar. Tá? E se eu não matasse, eu morria. Então, quer dizer, olha só, a época, a cultura, a profissão, as circunstâncias, e eu ficava feliz. Quando eu matava, eu matei mais um, matei outro. Olha a mente. Aí, não, mas aí você matou. Não, peraí, mas a culpa, eu não tenho culpa, eu não senti culpa. Eu senti vitória por ter matado. Olha, porque a mente, a cultura, ela funciona desse jeito. Não, não exclui as vidas que foram ceifadas. Mas a nossa leitura aqui é sobre a culpa. Aceitar a execução dos erros como características naturais do humano e propor-se ao aprimoramento interior são os caminhos para libertar-se de qualquer culpa. Então, quando a gente aceita os erros e a gente se propõe ao aprimoramento interior, a gente já está traçando o caminho para libertar-se das culpas. É tudo que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer muito isso. Entender o quanto que nós nos equivocamos. Tá? Isso aí não é porque a gente vai, porque eu acredito que eu sou assim, porque eu nasci assim, vou viver assim, sou um ser pecador. Não. Eu estava numa época diferente, eu estava numa situação diferente, com a cultura diferente, numa profissão diferente, numa época, numa região diferente. Então, essas diferenciações elas me levaram a certos progressos e certas situações que não me foram agradáveis, não me foram bacanas, né? Então, essa parte da culpa eu achei muito legal. E quando se fala principalmente dessa parte aqui da reencarnação, porque você não pode se redimir, você não pode colocar no seu caderno de aprendizados, né, no seu caderno de concertos, daquilo que você não sabe que fez. Tá bom, gente? E para quem quer a referência do livro aqui, ó, Psicologia e Espiritualidade, Adenauer Marcos Ferraz de Novaes. Muito legal, gente. Eu gostei muito dessa colocação sobre as culpas, porque elas também estão ligadas às cobranças. Nós nos cobramos muito, né, em detrimento das culpas que a gente carrega. E se a gente se livrar das culpas, ou tentar diminuir essas culpas, nós vamos diminuir as nossas cobranças. E a saúde agradece. Nós vamos sentir bem melhores.
Que Jesus abençoe a todos aí. Muito obrigado, muita paz.